Olá, grande alma, dando aqui continuidade então a essa oitava pergunta sobre perguntas e respostas sobre karma. Dissemos aqui as duas anteriores, nós vamos aqui para a última lei subsidiária da lei integral do karma, que é importante se entender, pelo menos para mim, e isso é importante, espero que seja para você, que é a questão da ação cria o ambiente, cria as condições ambientais para que isso se manifesta. Então, como as ações no plano físico proporciona, digamos assim, como a ação nos proporciona então esse ambiente físico. Esse terceiro fio da corda do nosso destino que nós vimos trazendo, né, e você pode perceber que há uma ordem de gradação hierárquica, onde se começa com a da mais importante, que é no plano mental, os pensamentos que criam caráter. Depois nós descemos para uma segunda ordem de hierarquia de suma importância, mas ainda menor que a primeira, que o plano mental, que é o do desejo. O do desejo atrai objetos e cria oportunidades. E por fim, nós temos aqui, ligeiramente aqui, a ação que cria um ambiente necessário. Quando eu digo a ação que cria um ambiente necessário, que a ação que nós manifestamos são resultados dos nossos pensamentos e dos nossos desejos anteriores. E o karma se esgota, em regra, na maioria das vezes, nas próprias ações executadas. Embora isso venha nos afetar indiretamente durante um longo tempo. Então, esse terceiro elemento, esse terceiro fio que liga, ele pode nos trazer felicidade e sofrimento na medida em que um homem tiver, na medida em que eu ou você tivermos feito outras pessoas fisicamente felizes ou fisicamente infelizes. A partir do momento disso, colheremos karmicamente as consequências das nossas ações, as circunstâncias físicas favoráveis ou desfavoráveis que eventualmente tenhamos criado para conosco e para com as outras pessoas. Então, a nossa circunstância imediata em que nós estamos vivendo, invariavelmente, ou seja, do ambiente físico, da nossa existência física, dessa interface biológica com todos os nossos desafios, a nossa circunstância imediata, ela é invariavelmente causada e gerada, óbvio, pela nossa expressão de uma atividade passada. Porque não haveria como, naturalmente, digamos assim, ter um nascimento com uma determinada condição, sem que isso não tenha sido gerado numa existência outra, né? Então, o meu corpo físico, o seu corpo físico, invariavelmente, ele é modelado de acordo, digamos assim, como é que eu posso dizer? De acordo com o molde do duplo etérico, né? Existe... necessitaria outra explicação, a gente vai chegar lá, mas o duplo etérico, digamos assim, como o próprio nome diz, né, ele é um duplo que está aqui a mais ou menos a uns 3 a 5 milímetros, que representa um molde exato do nosso corpo, e na verdade não é o corpo físico que molda o duplo etérico, é o duplo etérico que molda o corpo material, né? Então, nós somos assim, meu corpo físico, o seu corpo físico, ele é um molde do nosso duplo etérico que foi constituído quando nós viemos novamente com a função aqui de descer a matéria mais uma vez, ou de encarnar novamente, esse duplo etérico ele é formado previamente pelas organizações, e as consequências kármicas já são ali preparadas para que nessa existência venhamos a atuar de determinada forma, com determinadas condições e determinados desafios que nos são próprios. Mas o que é importante é que a nossa condição física, ela é causada invariavelmente, atual, ela é causada por existências passadas. Então, consequentemente, é claro que a reação dos nossos pensamentos sobre nós próprios, como já dito, forma o nosso caráter e as faculdades. E a reação a esses pensamentos, né, dos nossos desejos, ele é uma consecução que cria oportunidades e condições. Naturalmente, isso nos faz pessoas afortunadas ou desafortunadas. Então, em um segundo momento, as nossas ações sobre nós mesmos, veja, as nossas ações físicas sobre nós mesmos se constituem nosso ambiente, né? Então, é comum, por exemplo, aqui eu vou abrir uma aspas, você encontrar explicações do Espiritismo de um homem que eventualmente, de uma pessoa, estou falando um homem, mas de uma pessoa que eventualmente atentou
vou dar isso que fica mais clássico, assim, se encontra com mais recorrência. Um homem que atentou, se suicidou. Então ele disparou contra si próprio, contra a cabeça, e de repente numa outra existência padece de problemas gravíssimos. Ele ali danificou o duplo etérico de tal forma no campo físico que naturalmente na próxima existência encarnada ele virá com essas dificuldades do ambiente físico. Então você, se eventualmente faz uso de substâncias que podem vir a causar um mal ao corpo físico, naturalmente passará também a ter as consequências dessas ações referentes ao próprio corpo físico. Então, em outras palavras, nós somos o que somos devido aos nossos pensamentos, aos nossos sentimentos e às nossas ações anteriores. Entender isso, assim, entender que não há favoritismo na natureza, ainda que venhamos a não entender todas as consequências disso, é algo que vai nos dar, se compreendida bem essa ideia, digamos assim, criará em nós a possibilidade real de nós abandonarmos qualquer desejo de inveja e ressentimento, e a gente cessará aquela coisa inútil de estar renegando o nosso próprio destino, ou de estar negando a nossa própria condição atual e os nossos próprios desafios. Eu sei que é extremamente difícil, fácil falar, mas é extremamente difícil pôr em ação. Então, quando a gente entende que a gente colhe nessa encarnação aquilo que semeamos no passado, e o que estamos semeando hoje é o que colheremos no futuro, essa corda que nós vamos construindo do nosso destino, esse caminho que nós vamos pavimentando ao pouco, ele pode se tornar um caminho de grandes alegrias ou de grandes dores. Então, o fato de alguém estar passando por um grande desafio e você perceber que ela demonstra um certo controle e resignação, não significa necessariamente que isso seja verdade. O que é importante, e muito importante, não é só as implicações do campo físico, mas como essa pessoa está internamente. Então, se uma pessoa está internamente passando por uma sorte de desafio, mas ela tem um desejo interno de vingança, de ressentimento, de mágoa, ela está naquela situação, mas ela só está vivendo aquilo, é muito provável que ela vá colher invariavelmente as consequências desses pensamentos, por mais que eventualmente não fosse isso que ela queria e a dor que ela estivesse sentindo fosse muito grande. Porque na natureza não há favoritismo e sobre a lei geral do karma não há ali nenhuma implicação moral, nenhuma implicação de ética, nenhuma implicação de lei certo ou errado. É uma lei neutra que ela atua a partir do momento em que há existência na matéria, e é importante que nós venhamos a conhecê-la para que a gente possa nos alinhar com a vontade divina e aí sim buscar as consequências e os efeitos que estão mais alinhados com toda a existência e que verdadeiramente podem nos trazer felicidade. Grande alma, muito obrigado. O Deus quer em mim, saúde, que o Deus quer em você, e até as próximas perguntas e respostas. Tchau, tchau.